Uma boa noite na paz do Senhor a todos. Nós iremos iniciar nossa quarta-feira à noite da quinzena dos estudos bíblicos. E eu já vou começar dizendo que eu lamentei profundamente que na última quinzena nós não tivemos o estudo inicial com o Alex sobre música numa perspectiva bíblica, porque esse é um tema que particularmente me é bastante caro e que eu gosto de falar a respeito. Então, o que eu estava lendo, que inclusive faz parte dos roteiros de estudo que o Alex e eu trocamos de vez em quando pelo Telegram, a respeito de quais temas seriam interessantes para trazer aqui para a comunidade. E aí, eu já estava com esse plano de falar sobre um autor dinamarquês chamado Hans Huckmacher, por isso a musiquinha do Palavra Antiga lá no grupo do WhatsApp, para você saber de quem ele está falando. E aí, eu pensei, poxa, o Alex já vai introduzir o tema de música. Então, eu vou encaixar isso aqui, porque enquanto que a gente vai aguardar o próximo estudo, em que ele vai trazer a perspectiva bíblica a respeito de música, eu vou trazer a perspectiva de um filósofo cristão a respeito da arte em geral, da arte enquanto também missão do cristão, por que não? E aqui nesse ponto, eu vou estar utilizando um dos livros de Hans Huckmacher, que é justamente o chamado A Arte Não Precisa de Justificativas, que é um ensaio filosófico a respeito daquele tema que eu já expliquei para vocês, né? Estética é uma palavra que a gente usa no dia a dia para falar de procedimento cosmético, né? De beleza, mas na filosofia ela é uma área voltada para estudar o que é a beleza. E isso pode parecer estranho, mas é importante quando a gente observa, por exemplo, crises na arte como um todo, a ponto de mesmo pessoas que são do mundo, mesmo pessoas que são de esquerda, porque nós sabemos que a cosmovisão da esquerda, ela é intrinsecamente oposta à cosmovisão bíblica, mesmo essas pessoas percebem que tem alguma coisa muito errada acontecendo na música. Claro que é uma parcela, né? A gente também não pode achar que dentro de grupos, todo esse grupo é coeso, ele é basicamente homogêneo, porque não é de verdade. Existem segmentos em todas as coisas, existem segmentos em todos os agrupamentos humanos. Então, se você observa, por exemplo, existe uma questão relacionada à questão da arte, que é justamente para que ela serve, já que ela não tem uma utilidade tão prática quanto, por exemplo, a engenharia, a medicina, a culinária. Embora a culinária faça parte do rol das belas artes, e por que o cristão teria que gastar o tempo dele pensando num negócio tão à toa, sendo que nosso objetivo, assim, pelo menos no senso comum, né, é levar o evangelho a toda criatura, às vezes até a todo custo, como alguns fazem, e acabam escorregando no sabonete dentro do processo. Então, eu acredito que trazer uma perspectiva de um filósofo cristão sobre o tema seria interessante. Para abrir essa conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite, eu queria convidá-los a observar o salmo favorito da minha filha Elisa, o Salmo 150. Esses dias eu estava gravando a Elisa respondendo enquanto eu lia o Salmo 150 para ela. Cada versículo que eu lia, ela dizia um amém, né? E aí depois Vieira perguntou, que salmo que você leu lá para Elisa que ela falava amém? E eu falei, o 150, e ela, não é brincadeira não, é o 150 mesmo. Aí eu fui ler para Vieira para ver que era mesmo o 150. Vamos lá, Salmo 150, curtinho, 6 versículos. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento de seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor.
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. É quase um comissionamento, né? É um chamado para o louvor. E para quem acompanhou os estudos anteriores, houve um deles em que eu mencionei a obra que Bino fez ao consertar o fogão lá de casa, permitindo que minha esposa viesse pão de queijo para mim. E a gente sentindo a presença de Deus por poder usar o fogão e o fogão funcionar, né? Às vezes a gente não olha para esses tipos de trabalho como uma forma de louvor a Deus, como uma forma de você trazer mais da presença de Deus e mais da alegria do Espírito Santo para a vida das pessoas, mas de fato isso acontece, tá? E uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês da perspectiva de Huckmacher a respeito da arte é justamente que a gente perdeu muito do significado do que é arte, de fato. Mas isso não vai ser como alguns talvez pensem ao assistir isso posteriormente, que a gente vai estar fazendo um grande louvor às belas artes, aos clássicos. O que a gente vai fazer de verdade é investigar o que é arte nos níveis respectivos em que ela se apresenta, que é o que Huckmacher se propõe a fazer nesse pequeno ensaio filosófico. Então, a princípio, ele vai dizer: o papel dos artistas, bem como o da própria arte, começou a mudar em alguns países europeus apenas durante a Renascença, que é basicamente século XVIII, idade da razão, do iluminismo, em que a arte se tornou sinônimo de arte fina, e os artífices, ou seja, os artesãos, as pessoas que fazem a arte do cotidiano, como a cadeira em que tu te assentas agora, eles foram relegados a algo considerado inferior. A partir do século XVIII, o artista se tornou uma espécie de gênio, alguém com dons muito especiais que poderiam ser usados para dar à humanidade algo de importância quase religiosa, que seria a obra de arte, né? A obra para, entre muitas aspas, a eternidade, porque a gente sabe que o mundo aqui não é eterno. A certa maneira, a arte tomou o lugar da religião. Essa é uma impressão bastante interessante quando a gente fala de Huckmacher, porque a gente precisa então entender o que acontece com a arte ao longo do tempo, para que no século XVIII ela seja ressignificada como uma coisa bastante elitista. A princípio, Huckmacher vai abrir seu trabalho falando o seguinte: o papel dos artistas não foi sempre o que é hoje. Na maioria das culturas, incluindo a nossa, antes do novo período que começou em 1500, indo até a formação do período iluminista, no século XVIII, como a gente acabou de dizer, os artistas eram primariamente artesãos. Se você for olhar, por exemplo, no Pentateuco, quando vai ser feita a obra do tabernáculo, o próprio Deus avisa para Moisés que ele vai embutir de inteligência através do seu espírito a artífices, pessoas para trabalhar couro, metais, pessoas para fazer esculturas, pessoas para fazer os talheres que eram utilizados pelos sacerdotes, né? Os utensílios, os copos, coisas que você parar para pensar assim: poxa, mas hoje a gente compra isso em mercado. Mas como era algo para ser utilizado no cerimonial do templo, Deus embutiu pessoas, através do seu espírito, de capacidades artísticas para coisas corriqueiras. Esse é um ponto que eu quero apresentar para vocês. Por mais que sejam obras de arte, de um refinamento, a ponto de Nabucodonosor, quando ele invade Israel, ele destrói o templo, ele leva aquilo como espólio, ele leva por dois motivos. Primeiro, porque dentro da religião judaica, da qual nós somos herdeiros, não é permitida nenhuma forma de idolatria. Então não havia imagens de escultura dos deuses. O que haviam eram os objetos sagrados, consagrados ao uso no templo, que Nabucodonosor acaba levando para a Babilônia. Para a gente continuar esse raciocínio, pensa comigo. Os artistas eram trabalhadores hábeis que sabiam como, por exemplo, esculpir uma figura, pintar algo, fazer um portão de ferro, forjar um castiçal, tecer uma tapeçaria, trabalhar com ouro, prata, fazer uma sela de couro para usar no cavalo, e assim por diante. Artistas eram membros de corporações como quaisquer outros trabalhadores habilidosos. Alguns eram artistas mestres e tomavam as comissões de uma loja, por exemplo. Outros eram ajudantes, aprendizes, servos. Um estúdio era de fato uma oficina com uma sutil divisão de trabalho,
sob a liderança da pessoa que hoje chamaríamos de artista. Então aqui a gente também tem um ponto bastante interessante, que não só a arte era uma coisa corriqueira e cotidiana, sim, havia uma classe de pessoas que eram dotadas dessas habilidades, essas pessoas normalmente estavam sob a tutela de um artista mais experiente. Sim, isso era uma forma de comércio na maioria das culturas, das civilizações, e aqui Israel é um ponto fora da curva, porque a tribo de Levi ela não tem nem território. A tribo de Levi, quando ela entra em Canaã, ela não recebe terra para viver. Deus disse: eu sou sua herança, vocês vão me servir no tabernáculo, e posteriormente, depois que Salomão faz a construção do primeiro grande templo, no templo, né? E aí depois teve o segundo templo, teve o terceiro templo, a gente não vai entrar nesses detalhes históricos agora. Mas, o que eu estou tentando trazer para vocês a partir da perspectiva do Huckmacher? Arte é cotidiano, arte é técnica, é o uso de um utensílio de maneira adequada a produzir um fim. E esse fim não é porque a beleza é o fim maior da arte, se você for pensar nas belas artes, nas coisas mais elevadas, que não haja, por exemplo, beleza nisto, que é uma coisa bastante útil. Continuando aqui no nosso pensamento, vamos dar um pouco de contexto para isso ficar mais substancial, né? Hoje, crítica de Huckmacher, nós queremos que os artistas sejam sérios e criem coisas profundas que possuem quase valor eterno, coisas das quais pessoas da cultura podem falar sobre séculos e mais séculos depois daquela obra já feita, né? Mas se os artistas desejam ter sucesso, eles devem se curvar aos gostos atuais, ser comerciais e agir como palhaços ao invés de como filósofos. E aqui eles escancaram um problema que é importante que a gente saiba que existe. No último estudo que eu ministrei, eu mencionei que existem sim aspectos muito negativos no nosso sistema capitalista, dentro da nossa democracia, né? Que se você for olhar para a visão de Platão, é o menos pior dos sistemas de governo. E eu poderia dizer a mesma coisa do regime do capital. Eu quero sim viver num local onde eu posso fazer livres trocas, livre comércio, em que o governo ele pare de fungar no meu cangote, mas eu não posso deixar de admitir que quando você transforma algumas coisas de valor um pouco mais elevado ao nível de comércio, a gente vai baixar o nível. É o que está acontecendo, por exemplo, com a música. A partir do momento em que você quer vender uma coisa, essa coisa precisa ser simples, precisa ser replicável, precisa ter baixo valor e grande capilaridade. É um termo que às vezes a gente usa, né, em relação aos capilares sanguíneos, né, que eles entram lá bem no fundinho do nosso organismo. Porque basicamente o que está acontecendo com o mercado da música hoje é que o mercado da música virou o McDonald's. O McDonald's é um sanduíche que ele é muito famoso, que ele é muito bonito na propaganda, mas quando você come não é lá isso tudo, né? O que acontece com uma hamburgueria artesanal quando faz um bom serviço? Você come e compara com o McDonald's, você pensa, poxa, o McDonald's não é nada. Mas a hamburgueria, por mais qualidade que tenha, ela não consegue replicar aos milhares aquele produto e nem se espalhar a nível multinacional, se transformando numa marca e numa subcultura de consumo daquele produto. Ela não consegue se propagar nem materialmente, nem simbolicamente, como acontece com o McDonald's. Tem um filme do Tim Burton, que eu não vou me lembrar o nome, cara, porque foi um dos mais recentes. Eu me lembro que inclusive eu já tinha voltado para a Bahia, então é depois de 2012, e ele lançou um filme em que tinha um vampiro, que quando ele acorda, ele sai da tumba, ele olha para uma franquia do McDonald's, para uma loja do McDonald's, ele vê aquele M enorme e ele fala, Mefistófeles, né? Que no caso seria um dos nomes do diabo. E assim, é uma piada, obviamente, é uma piada do Tim Burton. Mas estou citando isso aqui por quê? Porque tem um peso simbólico. Você olha para aquele M amarelo, você sabe do que se trata. Uma hamburgueria artesanal muitas vezes não consegue fazer isso. Então, qual é a crítica do Huckmacher aqui a respeito da importância da arte? É que existem dois extremos e os dois estão fora de equilíbrio. Existe um extremo que diz que a arte é apenas a arte mais elevada, a arte eterna, as belas artes. E existe um outro extremo que começa a chamar qualquer lixeiro de arte.
a ponto de você deixar um monte de lixo lá caído porque, sei lá, a lata de lixo tombou, né? E o pessoal olha para aquilo lá no museu, oh, isso aqui é uma obra de arte, uma obra de arte. Aí vem o lixeiro e não, o lixeiro aqui caiu, cara. Ele só esqueceu de limpar porque não estava no horário dele, enfim. Eu estou falando aqui meio que na brincadeira, pessoal, mas isso é uma notícia real, tá? Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar isso que eu estou falando. O pessoal achou que era uma obra de arte lá no museu, conceitual, moderno, e na verdade era uma lata de lixo que tinha caído. Coisas estranhas andam acontecendo e talvez a gente precise de uma reflexão de qual é o papel do cristão em lidar com esse tipo de maluquice. Porque é uma maluquice, se você parar para pensar. Veja, artistas que são cristãos também lutam com estas tensões, mas os problemas dos artistas cristãos são geralmente maiores, pois é difícil para qualquer cristão viver em um mundo pós-cristão. É esperado que os artistas trabalhem a partir de suas convicções, mas estes podem ser enxergados pelos seus contemporâneos ateus como ultraconservadores de direita, se não totalmente obsoletos, por simplesmente estarem refletindo na obra alguns de seus valores. No topo disto, frequentemente, lhes falta suporte também de sua própria comunidade, de sua própria igreja e sua própria família. Para estes, ou seja, igreja, comunidade e família, os artistas parecem ser radicais ou ociosos e infrutíferos. Em outras palavras, para a gente falar o popular aqui, vagabundo, né? Eles são considerados como estando no caminho errado desde o começo. Desta maneira, artistas cristãos frequentemente trabalham sob grande estresse. Por outro lado, nós realmente precisamos muito de arte que é saudável e boa, e arte que as pessoas possam entender. Se os cristãos puderem fazer tal trabalho, eles podem não atingir grande fama, mas muitos amarão sua obra, e muitos artistas serão capazes de viver de suas obras. Portanto, não há necessidade de autopiedade. Há uma contribuição a ser feita em uma época que é frequentemente anticristã da maneira mais clara possível. Eu quero fazer um desafio para vocês, e vocês não precisam me responder, tá? Apenas imagine aí na sua cabecinha bonitinha o que eu vou mencionar. Eu quero que vocês pensem numa história, qualquer história, uma história que você leu na Bíblia, uma história de um filme que você viu, uma história de um livro que você leu, uma história que aconteceu com você. Pensa numa história, certo? Pensa numa história. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Beleza, pensou? Agora eu quero que você imagine como me contar essa história sem lugar, sem palavras, sem imagens, sem sons, sem contexto, sem nomes, sem cores, sem vestuário. Me conta essa história. Vocês vão conseguir? Por que será? E esse por que será é um pouco irônico, tá? Porque eu já tive pacientes que em consultório eles chegam para dizer o que eles estão sentindo, e o que eles estão sentindo está completamente descolado da realidade. Ah, eu sinto isso, tá bom, mas quando? E a pessoa não se dá o trabalho de pensar quando ela sentiu aquilo, com quem, fazendo o quê, em que situação que aconteceu, a data, coisas básicas assim, para eu conseguir formular a imagem do que a pessoa está sofrendo. O sofrimento descolado da realidade, ele não é sofrimento, ele é outra coisa, como a gente viu no estudo sobre o Kierkegaard, é angústia, né? Angústia existencial. É quase uma questão metafísica lá, que não é para ser resolvida no base do psicólogo. Você precisa dar um contexto para o que acontece. Se eu não sou capaz de contar uma história sem os elementos básicos, que a gente chama de gestalt, né, que é essa relação figura-fundo, vocês agora estão me vendo, mas eu não estou sozinho no vazio. Eu estou atrás de um púlpito de vidro, aqui atrás tem a bateria, outro púlpito de vidro, aqui tem uma série de coisas aqui do pessoal do áudio e vídeo, do audiovisual. Eu não estou parado na frente do nada. Existe toda uma série de coisas que estão sustentando essa minha aparição a ponto de você conseguir me enxergar. A relação de Gestalt, talvez ela é mais visível para quem tem iPhone, porque você pega lá e desfoca o fundo da imagem, né? E você vê apenas o que você quer que fique destacado na foto. Mas o que você quer que fique destacado na foto é algo que precisa daquele fundo, mesmo que você borre, para ter um contexto de onde diabos aquela figura está.
essa figura não está solta no nada. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. E se a gente parar de entender a arte como uma coisa desnecessária, uma coisa tola, uma coisa vã, e começar a entender que ela de fato é o contexto no qual nós nos relacionamos uns com os outros e com a criação de Deus, será que muda um pouquinho o significado? Eu acho que muda pra caramba. Muda, e muda muito. Dentro de estética, a gente também entende que tem coisas que são belas e que não são arte. Por exemplo, natureza. Porque, para quem não é cristão, você vai ter muita dificuldade de dizer que aquilo lá teve alguma espécie de design, porque quem não acredita num Deus criador não vai engolir essa. Então, a gente admite, meio que torcendo o braço, torcendo o nariz, que a natureza ela é bonita sem ter sido arte, né? Mas a gente que é cristão, a gente não acredita nisso de verdade. Eu quero lembrá-los disso. Se as coisas são como são, a gente admite que tem um Deus criador, que é o motor imóvel de todas as coisas, que é aquele que desencadeou o processo de toda a criação. Então sim, todas as coisas belas são de alguma forma obras de arte que em última análise pertencem a Deus diretamente ou indiretamente, por conta das leis que Ele formulou para que a realidade assim se configurasse como ela se configura. Então vejamos, já que a gente tem que falar de arte, primeiro partindo do cotidiano, e a nossa perspectiva cristã ela nem sempre é bem ouvida pelo pessoal do mundo, vamos puxar um pouquinho mais de contexto histórico. O Huckmacher vai dizer o seguinte: costumeiramente, artistas de fato faziam coisas tão lindas que nós, tantos séculos depois, ainda nos deslocamos para ver suas obras e frequentemente pagamos enormes quantias de dinheiro para restaurar e entregá-las à próxima geração. E o que quer que fosse que os artistas ganhassem para fazer esses tesouros, igrejas, estátuas, túmulos, pinturas, relicários, lâmpadas, casas, vitrais e muito mais, atualmente eles certamente possuem grande valor econômico para o mercado turístico. Então, para a gente que é de direita, a gente tem que pensar que talvez um bom trabalho de arte, ele talvez não sirva, num primeiro momento, para ser a base econômica da vivência de um cristão, mas talvez com o tempo isso ganhe uma proporção que aquilo se torne algo sobre o qual a economia também gire, abençoando a vida de outras pessoas. Eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre isso, por exemplo. No valor que as coisas têm, não no momento em que você faz, porque talvez você não tenha reconhecimento nenhum, mas a história mesma, ela está cheia de artistas que morreram pobres e que depois foi reconhecido que o trabalho deles tinha um valor que hoje é visto como incalculável. Talvez o exemplo mais famoso seja Van Gogh, né? Que ele inclusive hoje a gente olha para trás e diagnostica ele como esquizofrênico, aquele artista que é conhecido por ter cortado a própria orelha numa crise, né? E esse senhor Van Gogh, ele morre na pobreza, e hoje as obras dele estão em museus valendo uma quantidade de dinheiro imoral, até de ser dito o valor, quando você parar para pensar, talvez até um tanto quanto desproporcional, embora ele realmente fosse um bom pintor, embora realmente as obras eram diferentes, e tem uma certa beleza original. Só que o Huckmacher ele vai questionar até isso na história da arte. Ele vai dizer o seguinte: não era a originalidade, mas sim o trabalho sólido e bem feito que era desejado. A beleza não era uma qualidade adicionada, mas sim o resultado natural de técnicas e materiais apropriados, manuseados com grande habilidade. As obras não eram coisas que pediam debates intelectuais e interpretação de um especialista, mesmo se às vezes seus trabalhos fossem discutidos, louvados e criticados. A arte era antes a expressão de uma qualidade e entendimento comuns da vida, muito mais profundos do que riqueza ou status. A qualidade e não a originalidade, nem a inovação, que eram o valor principal. Então vamos baixar o nível, a galera aí que gosta muito de belas artes, embora eu também goste, mas inclusive não é baixar o nível no sentido de baixar a qualidade, mas entender que, olha, tem outras coisas que fazem parte do cotidiano que também podem comunicar uma graça de Deus. Por isso eu volto e conto essa história do Bino consertando o meu fogão mais uma vez e como aquilo deixou a gente feliz lá em casa.
Como a gente consegue sentir a presença de Deus comendo pão de queijo, porque talvez tu não consigas observar esse tipo de valor. Ele também falava, olha, eu estou tentando aí passar minha profissão para o meu filho, mas ele não quer aprender. E eu falei com ele, rapaz, e quando tu aposentar, quem é que vai fazer esse serviço? Quem é que vai consertar meu fogão? E aí ele deu risada, né? Arte com A maiúsculo, que seria a questão lá do século XVIII em diante, a partir da Renascença, o artista genial, né? Tem que ser uma coisa muito diferentona, tem que ser muito original, tem que quebrar paradigma. Eu já ouvi isso até dentro de igreja. Na época de Evelônio, ele que me perdoe onde ele estiver, mas teve congresso lá na Batista, a gente foi participar, e a galera está lá, não, a gente vai tocar diferente, aí a galera vai dançar dentro da igreja, vai pular, nós vamos quebrar paradigma. E assim, eu sempre fui muito de olhar isso aqui com um certo pé atrás, embora também a gente entrava lá no meio da muvuca e ficava feliz e tal, mas, pô, velho, é igreja, né? É igreja, tá, na marcha para Jesus talvez até pega, mas dentro do culto, e assim, não estou querendo ser legalista nem nada não, estou falando basicamente o seguinte, essa ideia de que quebrar paradigmas é fazer arte, ela não condiz com a história da arte, entendeu? Isso é coisa do século XVIII para cá, isso nas palavras de Huckmacher. Então, o que acontece no século XVIII? Você tem alguns pensadores de filosofia que a gente não conhece, a gente não sabe nem quem foram, a gente não sabe nem o nome, mas que as ideias deles repercutiram tanto na sociedade, na estética também, a ponto de hoje tu repetir as mesmas ideias desses camaradas sem saber que elas não são suas. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Tem, por exemplo, o Immanuel Kant, tem o Schelling, tem o Hegel, né? Basicamente Alemanha e Dinamarca, esse polo aí de filósofos. Então, a partir desses três pensadores, segundo Huckmacher, a arte passou a ser considerada como uma solução final das contradições interiores dos sistemas filosóficos, designados para formar uma compreensão integrada da realidade. A humanidade é livre e, todavia, presa a um universo mecânico. E é a arte que pode revelar a unidade interior e passar por cima das tensões racionais. Talvez por essa razão, a música se tornou a maior das artes. Ela nos domina emocionalmente e não pode ser analisada facilmente. Seu conteúdo, como tal, está além do que podemos verbalizar. Nesse sentido, até tem alguma coisinha aí de interessante, né? Se você for pegar, por exemplo, o documentário do Brasil Paralelo, A Primeira Arte, que é sobre música, tem um momento em que o João Rasta, que é um pianista e também humorista, né, ele tece um argumento sobre a existência de Deus a partir da música tonal. Porque você está lá tocando um sonzinho e tal, mas parece que a resolução, que o final daquele som, ele precisa ser determinada nota, dependendo de onde você está tocando. Música tonal é basicamente o que a gente faz em, sei lá, quase tudo. Pensa na música do louvor da igreja, é tonal, tá? É tonal. Agora, existem tipos de música que não são tonais? Existe. Pega, por exemplo, o jazz, não é tonal. Uma boa parte do jazz não é tonal. É modal. Você pega a música indiana, a música do Oriente Médio, a música que Jesus ouvia provavelmente, inclusive, era música modal. A música dos antigos gregos. Isso faz algum sentido para você? Talvez não, porque você teria que ter estudado, de repente, algum instrumento musical para você conhecer os modos que apresentam diferentes tipos de emoção e atmosfera a partir da música. É por isso que muitas vezes eu estou lá em casa ouvindo música com a minha esposa e eu falo, olha, essa melodia aí, eu já ouvi ela trocentas e tantas vezes, porque é a mesma melodia do hino X, do hino Y, do hino A, do hino B, do hino C. E, de fato, chegou uma vez a fazer uma experiência. Eu peguei um aplicativo, que na verdade não é bem um aplicativo, é um site. É um site que você consegue fazer mixagens automáticas com inteligência artificial. E aí eu peguei, todo joelho dobrará, como é que chama aquela menina? Aquela magrinha. Ao ouvir teu nome, teu santo nome. Como é que é o nome, cara? Esqueci o nome dela. Gabriela Rocha, obrigado, Kleber. E eu peguei e coloquei para tocar ao mesmo tempo que o meu orgulho me tirou do jardim. Sabe o que eu descobri? Que são a mesma música. Eu vou mandar isso no grupo, eu vou provar isso para vocês. É a mesma música, tá? É a mesma música. Assim como Ninguém Explica Deus, é a mesma música que Paciência, do Lenine. Você coloca as duas para tocar
ao mesmo tempo, e você vai ver que a maior parte da música é igual, é idêntica. Ela segue a mesma progressão harmônica. E tem um vídeo que é um meme lá de 2000 e pouco, que foi inclusive o meu primo Caio que me mostrou lá em São Paulo, que era um cara dizendo: olha, tem uma música clássica que eu aprendi no conservatório, ele falando, né? É uma música bem feliz, uma música bem alegre, e depois que eu aprendi a harmonia dessa música, tocá-la, eu comecei a ouvir em todo lugar. E eu reparei que 90% das músicas que tocavam na rádio, na verdade, eram essa mesma música disfarçada. Se eu encontrar esse vídeo, porque é um vídeo meio antigo, o YouTube está com a cisma de deletar um bocado de coisa ultimamente, por direitos autorais, mas se eu encontrar eu mando também. Outra coisa que virou moda, internacionalmente falando, é o tal do Rick Roll. Vocês já ouviram esse termo? Rick Roll. Tinha um cantor da década de 80 que cantava uma música que era Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and hurt you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. E tem um monte de cara que pega essa melodia dele, ele cantando, e encaixa em tudo que é música que você pensar no universo. Desde música infantil até música eletrônica. E o mais estranho de tudo é que casa. Então, música tonal tem lá suas limitações, tem lá seus problemas, né? Ela acaba sendo extremamente repetitiva. E eu acho isso tudo muito engraçado. Enfim, continuando com a visão do Huckmacher a respeito da arte como um todo, eu queria apresentar esse argumento apenas porque eu até entendo que o Kant, filósofo, que o Schelling, que o Hegel acreditassem que a música tem esse poder de conciliar as contradições entre razão e emoção. Só que assim, se você olhar para a música tonal, pelo menos, isso não cola, porque a música tonal é profundamente previsível. Então tem que ter uma coisinha diferente, né? Tem uma análise, por exemplo, no canal do Dois Dedos de Teologia, a respeito de um filme chamado Soul, que é um filme sobre jazz. Como eu disse, a maior parte do jazz não é tonal. E o que isso me importa? O que isso importa é porque você entende que aquilo é uma música, mas você não sabe muito bem para onde ela vai. Você não consegue muito bem prever para onde ela vai. E o João Rasta, no mesmo documentário do Brasil Paralelo, ele diz que você não consegue essa previsibilidade no jazz porque ele é análogo à fala. A fala é a primeira música que os bebês ouvem, né? Então tem uma cadência, tem uma melodia, tem uma intensidade, tem uma emoção, mesmo não seguindo padrões melódicos tonais. E a criança, ela pega muito disso. Então, entendendo que existem tipos diferentes de música, entendendo que o argumento do Kant, do Schelling e do Hegel talvez não seja tão bom assim, né? Vamos pensar um pouquinho em por que os artistas hoje eles estão mais preocupados, ao invés de executar uma técnica com seus instrumentos, sejam eles musicais, sejam eles de pintura, sejam eles de escultura, sejam eles para montar uma cadeira onde tu te assentas agora, certo? Sejam para criar aparelhos eletrônicos, porque tem uma beleza nesses negócios, sabe? O jeito que os mecanismos funcionam uns com os outros. Recentemente foi admitida como belas artes, adivinha o quê? Programação. Porque você fazer um aplicativo que funciona e você transmitir isso de uma maneira bela, isso não é fácil. Eu mesmo já criei um aplicativo alguns anos atrás, com uma experiência, e assim, deixar o negócio bonito é difícil pra caramba. Deixar funcional já é difícil, deixar funcional e bonito, então, são dois trabalhos diferentes. Então vejamos, o que aconteceu para o artista ele se despir, ele abandonar a técnica? Porque se o Kant, o Schelling e o Hegel colocavam a arte como uma coisa muito elevada, por que aconteceu o movimento contrário? E hoje parece que o artista ele não quer produzir coisas, ele quer produzir perspectivas sobre as coisas. Porque está lá a lata de lixo tombada, e o cara que não sabe que ele é treinado para interpretar a arte como arte moderna, ele chega e vai atribuindo um monte de significado, um monte de explicação para um negócio que não tem. Porque a gente foi acostumado, de fato, há alguns anos atrás, a acreditar que qualquer coisa é arte. Na minha lua de mel, com a minha esposa, lá em Maceió, a gente foi visitar um museu em Maceió, e lá, apesar de ter muitas coisas antigas de tecnologia, que inclusive foi o que me chamou a atenção para ir até lá, não me lembro o nome de museu, me desculpe. Se eu lembrar, eu coloco nos comentários do vídeo, aí vocês podem dar uma olhada nas fotos na internet. Mas tinha uma outra exposição, que era uma exposição livre.
exposição de comunidade, exposição de aluno, de escola, e tinha uns negócios lá, tipo, uns cartazes, tipo, parecendo aqueles que as crianças fazem no primário, sabe, uns pedaços de brinquedo colado, eu olhando para aquilo ali, cara, isso, eu entendo que teve uma pessoa que fez isso com uma certa intencionalidade, mas isso não está bom o bastante para se chamar de arte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A arte é produzir algo a partir de instrumentos, de maneira que a forma e a essência, elas sejam facilmente comunicáveis, seja a partir do uso, seja esteticamente. O que isso quer dizer? Não estava bonito, não estava bem feito. Não parecia que tinha colado certo, as proporções estavam erradas. É a mesma coisa de você pegar aquele político, que eu não me lembro o nome, que eu prefiro não comentar, porque esse vídeo vai para o YouTube. Ele tem um olho normal e o outro uns 3 centímetros abaixo. Não dá para você pegar uma pessoa que está com todas as proporções fora do lugar e chamar ela de bonita. Se a pessoa tiver valores, tiver um bom comportamento, tiver alguma qualidade, você pode ter, tem uma beleza moral ali, mas estética não. Vamos diferenciar os termos, né? Estética é uma coisa, moral é outra. Beleza interior não é beleza estética, é beleza moral, ok? Huckmacher vai dizer: se estudarmos atualmente os grandes artistas e suas realizações, nunca nos é dito nada sobre a força motriz de sua vida, o que eles acreditavam, o que eles defendiam. Estas coisas, sendo enxergadas como subjetivas, são deixadas de fora da história. Nos é dada a impressão de que aquelas grandes pessoas do passado poderiam ter feito suas obras-primas apenas a partir de seu próprio gênio, talentos e percepções, e que religião pouco tinha de influência. Estudiosos modernos, historiadores da arte e filósofos, bem como também artistas, fazem mais do que apenas seguir tendências. Eles trabalham a partir de uma cosmovisão básica da realidade. Esta cosmovisão é frequentemente um tipo de religião não religiosa. E de onde é que vem a crise nas artes, segundo Huckmacher, já que a arte se tornou quase uma espécie de religião? A crise nas artes, segundo ele, ela tem início porque os artistas, depois do período iluminista, os artífices, que eram os artistas a grosso modo, né, eles estavam frequentemente famintos e alienados, já que as obras estéticas não eram vistas como algo de valor, como um objeto de uso cotidiano. É por isso que muita gente que às vezes faz uma coisa bela não se considera artista, desde que essa coisa tenha utilidade. A arte passou a virar sinônimo de coisa inútil. Como é que o cara vai viver se o que ele produz é visto como inútil pelas pessoas? Quando a gente age dessa maneira, a gente está fazendo um monte de gente passar fome. E eu não acho isso legal, porque eu não gosto de passar fome. E se eu não gosto, eu acho que os outros também não vão gostar, né? Se parte da regra de ouro que Jesus ensinou, que é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, a gente tem um probleminha aí. Uma coisa que de repente você demorou anos para dominar aquela habilidade, você não consegue ganhar dinheiro com aquilo, isso é imoral por essência. Mas o que fulano produz não é um produto. Dane-se! O que eu faço também na parte da psicologia não é um produto, é um serviço. Está cheio de gente que faz serviços e não produtos. E mesmo assim, quando você às vezes pode ver, uma escultura, mas pode ser vista como um produto, uma pintura pode ser vista como um produto, a pessoa não quer pagar. Eu estava vendo uma reportagem de um baterista chamado Mike Portnoy, dizendo quanto ele ganha por cada reprodução que ele tem no Spotify, e o valor é irrisório, tirando o fato de que as grandes gravadoras, elas mentem muito para a gente, elas criam tendências. Por exemplo, se eles quiserem injetar uma grande quantidade de dinheiro para reproduzir um comportamento nas pessoas através da música X ou Y, eles pegam uma fazenda de celulares, tá? Eles colocam um monte de aplicativo lá, dando play automático, milhares e milhares e milhares de vezes numa música, para dizer que está todo mundo acessando, para você olhar nas tendências principais do teu aplicativo de música favorito, e você acha que a galera está ouvindo isso aí, você acha que você tem que ouvir também, porque está todo mundo ouvindo, e não tem ninguém ouvindo. É tudo um disfarce. E qual que é o problema disso? Para quem assistiu aquele filme, que é um filme de humor, inclusive, chamado Escola de Rock, com Jack Black, que por acaso, além de humorista, é músico, ele faz um comentário no vídeo que eu achei engraçado na época, mas hoje eu olho e eu penso, cara, isso foi quase profético. Ele disse, a música, quem acabou com a música foi o videoclipe.
Claro que ele estava falando isso no contexto do rock americano. Só que o que aconteceu com o funk brasileiro? Tem um cara chamado Condzilla, que ele criou um canal no YouTube, ele é um empresário, ele começou a colocar dinheiro em pessoas que produzem funk e fazer videoclipes bem produzidos, tá, visualmente, para dentro da plataforma. E quando ele começa a ganhar relevância no YouTube, como ele começa a lançar seus produtos, né, as pessoas que ele apadrinhou, quando ele começa a ter visibilidade, que não sabemos se foi através de uma técnica de informática, como eu acabei de citar, como a fazenda de celulares, ou se foi algo orgânico, eu já dizia isso há uns 20 anos atrás, que onde o funk entra, normalmente é porque o tráfico está vindo junto. Mas assim, não vamos entrar nesses méritos, vamos fazer de conta que ele é honesto. Eu acho que essa fala ficou meio ruim, mas tudo bem. Fazendo de conta que foi tudo produzido honestamente, que ele apenas injetou dinheiro nessas pessoas, o que ele estava fazendo? Ele estava vendendo não um tipo de música, mesmo porque funk não é música. Música precisa de 3 elementos: precisa ter poesia, precisa ter ritmo e precisa ter melodia. Melodia o funk não tem, e muitas vezes nem letra, né? Eu sei, teve fases, teve a fase do eu só quero ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero olhar para o que está acontecendo agora. Por que, por exemplo, aqui no Nordeste, onde a gente está, que o pessoal deveria estar ouvindo, basicamente, sei lá, forró e baião, por que o pessoal está ouvindo funk? Não faz parte da nossa essência, não faz parte da nossa cultura. Música é um negócio bem localizado, se você parar para pensar. Cada local tem tendências musicais, a ponto de os gregos, quando eles dividiram os modos da música modal, cada um ganhou o nome de uma tribo grega que morava em uma região específica. A música era dividida geograficamente. Tu vai ouvir um cara da Mongólia cantando, não parece nada com uma música brasileira. A música brasileira, por mais que a bossa nova tentasse imitar o jazz, ela não é boa o suficiente para parecer o suficiente com o jazz. Você pega, por exemplo, as tribos africanas, com a música basicamente pentatônica que eles produzem, e você tenta comparar, sei lá, como? Vamos pensar. Música caipira. Não parece, sabe? A música tem essa característica de ela se entranhar com a geografia, com as pessoas daquele lugar e com aquele estilo de vida. E o Condzilla, ele percebeu que o que ele estava vendendo não era música, era um estilo de comportamento. Era uma tendência de moda, muitas vezes. Então, quem consegue fazer sucesso num mundo onde isso se torna o padrão, não apenas para as gravadoras de funk, mas para todas as gravadoras, porque o sertanejo hoje ele bebe da mesma técnica, ele vende um estilo de vida. Quem já ouviu as músicas sertanejas de agora, você vai comparar com o funk ostentação, não é muito diferente. É basicamente que a fazenda é muito boa, aí você também tem muito dinheiro, você também tem muito gado, e quando você vai fazer o follow the money, né, que é o siga o dinheiro, você vai percebendo que tem um dinheiro do agronegócio lá atrás. Eles entenderam que não adianta vender conceitos, não adianta tentar trazer beleza para as pessoas. Quem está tentando trazer beleza está morrendo de fome. Agora essa galera, eles vendem um estilo de vida a partir da imagem, não a partir do som. Não sei se vocês já pararam para pensar, tem gente que ouve o que a pessoa veste, não a música. No meu tempo de faculdade eu ouvia muito rock, e eu me arrependo parcialmente de algumas coisas que eu ouvi, mas o que a gente vê, por exemplo, dentro do rock é que existem segmentos, né? Tem os punks, tem os góticos, tem o pessoal do heavy metal, e eles têm estilos de vestuário diferentes, a ponto de, sim, eu já conheci pessoas que elas não ouviam o som, elas ouviam o que o cara vestia na hora de se apresentar, o que para mim já era absurdo naquela época. Continuando a reflexão, veja, para muitos, a arte, enquanto meio de sobrevivência, acabou tendo que se tornar uma procura individualista da sua própria essência. Como que o artista, sendo uma pessoa que se olha no espelho e tudo passa a ser uma expressão de si mesmo. O problema da arte se tornar apenas uma expressão pessoal é que isso flerta com a idolatria, com a auto-idolatria. E se existiam artistas no templo, se Deus chama levitas, se Deus escolhe pessoas para, através de suas mãos, criarem arte, usarem técnicas e expressarem beleza,
é porque Ele está nos chamando também a ser co-criadores de alguma coisa. Se a gente não pode viver num mundo em que você explica sem contexto, sem nomes, sem formas, sem a gestalt, sem a relação figura-fundo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: como é que você vai criar seus filhos com os seus valores, se ao redor você não tiver algo para apresentar a eles que chame seus ouvidos, seus olhos, suas narinas, seu paladar, seu tato? Se você não conseguir reproduzir para eles beleza com os teus valores, que tipo de educação você acha que seus filhos vão ter? Alguns dias atrás a gente fez aqui um pequeno momento com os professores daqui da nossa comunidade religiosa, e a gente falava da mesma questão, mas a respeito da educação, porque muitas vezes o professor que ele está na escola, ele não é uma pessoa que tem os mesmos valores que você, cristão, que está mandando seu filho para lá. E mesmo que tenha, muitas vezes ele não tem um cânon de coisas que ele deve ensinar para as crianças com qualidade, para que eles consigam ser cidadãos ajustados. Esse problema a gente também nota aqui. Como é que você quer que seus filhos gostem de coisas que são favoráveis aos teus valores e não daquilo que tu despreza e daquilo que te despreza, sendo que você não cria ao redor dele um cenário no qual ele possa perceber a beleza da criação de Deus através de um co-criador, através de uma criatura que reproduz a beleza que Deus criou, ou que entende os fundamentos das leis pelas quais Deus cria o universo e monta coisas belas a partir disso. Estão entendendo onde eu quero chegar? Louvai a Deus com todos os instrumentos. Se você entender a arte como aquilo que o artífice faz, isso aqui também vira um instrumento. Não precisa ser musical não, tá? Tudo aquilo que chegar às tuas mãos faz o melhor que pode, está lá em Provérbios. É um princípio que ele permeia toda a Bíblia. Fazer o negócio bem feito, porque tudo que você faz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Como resultado desse problema financeiro, desse problema da arte endeusada, arte muito elevada, com esse problema da arte baixa, de baixa qualidade, com esse problema de vender um estilo de vida, com esse problema da arte enquanto procura da identidade como uma auto-idolatria, o Huckmarker vai dizer: como resultado disso tudo, nós vemos pessoas em todos os lugares procurando pelo significado de arte. O fato de que tantos livros que lidam com as artes são publicados não é uma prova de que as pessoas têm certeza sobre o que ela significa, mas sim uma prova do contrário. Esta busca pelo sentido da arte é um sinal de crise. Muito frequentemente essa busca termina em contradições. A arte deve possuir uma mensagem, mas não pode ser didática. A arte deve enriquecer a vida, mas é apenas para os ricos e para aqueles com aprendizado especializado. De certa maneira, a arte realmente boa, de classe e fama, está muito distante do povo. E as artes populares são vistas como estando abaixo do nível de aceitabilidade. Obviamente, diferenças em qualidade e tipo sempre existiram, mas a clara divisão atual de uma arte que deve ser endeusada e outra que deve ser desprezada porque ela não está nos grandes museus, ela é uma coisa nova. Há algum tempo eu achava que a beleza, por exemplo, na música, ela tinha a ver com complexidade. Hoje eu já larguei essa pira. Tem músicas que são profundamente simples e que são profundamente belas, tanto dentro da música que a gente canta em igreja, quanto fora. E aqui vale uma curiosidade que eu aprendi com o Dr. Rodrigo Silva, que é o seguinte: tem um programa dele, lá do Evidências, sobre o livro de Salmos, e ele fala duas coisas que para mim assim ficaram gravadas na minha cabeça. Olha, eu não sei quem escreveu o Salmo 150, tá? Mas segundo o Rodrigo Silva, arqueólogo, que tem muito mais cacife para falar sobre isso do que eu, só 73 dos 150 salmos da Bíblia são atribuídos a Davi. Só 73, não é nem metade. Então não sei quem fez os 150. E outra coisa que ele fala é o seguinte: olha, você pensa que os salmos eram só as orações e cânticos que o povo judeu fazia durante as celebrações no templo? Achou errado, otário. De fato, havia canções que estão presentes nos salmos, que mesmo durante o período do templo elas não eram consideradas adequadas para serem executadas no templo.
Nem por isso deixavam de refletir a glória de Deus, de ser escritura, de ser sagrado. Mas, sabe aquele cara que de repente tu passa na cidade igual São Paulo, tocando o violãozinho dele, expressando uma música com emoção, com beleza, e que de repente você passa batido e nem dá ousadia? Muitas vezes aquele cara, se fosse na época lá do templo, ele podia estar cantando um salmo, mas que não era para ser cantado dentro do templo. Tem estudos, inclusive, a respeito de quais canções dos salmos eram de fato adequadas para execução no templo e quais não eram. Quando eu era mais jovem, eu achava que os salmos, pelo fato de serem orações e cânticos, eles eram inferiores ao resto da escritura, porque se tratava do homem falando com Deus. Eu já disse isso algumas vezes para algumas pessoas. Só que quando eu vejo Jesus citando o salmo como escritura, aí eu fico assim, poxa velho, mas eu não posso estar certo, que Jesus está citando isso aqui como escritura. Então tem revelação ali, revelação direta do projeto de salvação de Deus, e eram cânticos e eram orações, e algumas delas não eram para ser feitas no templo. Isso dá uma pira na gente. É como se de fato houvesse uma forma bíblica de argumentar que nem toda música cristã deve ser executada dentro da igreja, e que nem toda música que é executada fora da igreja, ela é desprezível para o cristão. Vocês entendem isso? Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Bonito pra caramba, cara. Muito legal, letra bacana, socrática inclusive, letra profundamente filosófica, uma música simples. Aí o pessoal fala, não, mas é do mundo. Será que é mesmo? Tenho minhas dúvidas. Aí você pega algumas músicas que a gente às vezes cantava na igreja, lá no começo do evangelho na cidade, né? Põe um anjo aqui, Senhor, põe outro lá. Para quê? Põe um lá na porta e outro no altar. Para quê? Para quê? O que eu estou aprendendo com isso? Eu estou aprendendo alguma coisa sobre a graça comum, sobre a graça revelada, eu estou aprendendo sobre o projeto de Deus da salvação, eu estou aprendendo sobre o sacrifício de Cristo. Não é um foi na cruz, tá? É tipo um põe um anjo aqui, Senhor, põe outro lá. Tá, para quê? Sabe, eu fico com essas questões assim de vez em quando, e uma das razões de às vezes a gente ficar com músicas chiclete na cabeça, músicas de pouca qualidade, sejam elas cristãs ou não, é que nós hoje em dia, dentro do capitalismo, a arte ela está a serviço de mamon. Isso quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo isso é o Huckmacher, tá? Ele diz, olha, a arte é a serviço de mamon. Como todas as pessoas genuinamente talentosas tendem a evitar este campo, sua qualidade tem se deteriorado, ou seja, como tem poucos artistas, a qualidade do que é produzido é o carinha da esquina lá que pega um teclado, sintetizador, ele bota uma batida lá, ele fala qualquer coisa e acha que está bom demais. A arte a serviço de mamon é tão simples que vende, porque é facilmente replicável, assim como o hambúrguer do McDonald's. Se as pessoas genuinamente talentosas tendem a evitar esse campo, a qualidade da arte tem se deteriorado. Isso aqui é uma coisa que eu ouvi de um colega meu, que ele falava o seguinte, olha, a gente grava aqui algumas coisas do pessoal, de música, e eu percebo que quem tem mais capacidade musical tem mais medo de errar, às vezes é mais neurótico, e quem às vezes não tem tanta habilidade, assim, vai na fé e na coragem, e acha que está bom demais, e tudo está muito bom, e não está, cara. E assim, era uma pessoa que trabalhava com estúdio, sabe? Continuando, o argumento do Huckmacher sobre a arte a serviço de mamon, né? A arte a serviço do mercado, a serviço da venda. Se a qualidade tem se deteriorado, né, pela falta de pessoas genuinamente talentosas, muito frequentemente o que é produzido carece de imaginação, carece de qualidade. E por essa razão é usualmente a arte que acaba sendo oferecida para o consumo. Isso significa que todos, sabendo disso ou não, sofrem. Ela possui sua parte na feiura de nosso mundo atual. E aí o Huckmacher fala, olha, sabe o pessoal de esquerda? Pois é, mesmo esse pessoal de esquerda tem feito alguns esforços no sentido de mudar parte desses problemas relacionados à arte. Os marxistas, por exemplo, eles são muito constantes nisso, em mostrar o que é uma arte de má qualidade. Muitos os escutam, uma vez que eles pelo menos sinalizam os males.
Mas como é marxista, a gente tem que olhar para os dois lados da via, né? Porque tanto vai de um lado como vai para o outro. O Huckmacher vai terminar essa frase dizendo: olha, também é possível que o remédio deles seja pior que a enfermidade. Se alienação simplesmente significa que nossa relação com as coisas é quebrada, se o domínio da natureza ainda é enxergado como um objetivo, se os valores materiais ainda são o alvo final, se o problema do pecado é evitado, então as questões mais sérias permanecerão. O que o Huckmacher quer expressar com isso aqui? Não dá para resolver o problema da arte se a gente não conseguir, através da arte, mostrar o que é o pecado. Porque o pecado ele não tem solução fora de Deus. É necessário expor, através da arte, sim, os nossos valores. É necessário que haja algum tipo de apoio financeiro, no nosso caso que somos cristãos, das igrejas, para os irmãos que produzem boa arte. Porque senão nós vamos morrer de fome. É necessário que a nossa relação com a arte seja de expressar a grandeza da criação de Deus, e não transmitir apenas o seu ego, e não apenas fazer algo porque vende, e não apenas fazer algo para impor um estilo de vida às outras pessoas, como quem faz música para ver com os olhos. E aí o Huckmacher vai propor, para a gente poder fazer o fechamento agora, o início do fechamento do estúdio, uma resposta da igreja a esses problemas. Ele vai colocar algumas coisas aqui que eu vou ler, tá? Eu vou ler sem comentários, porque eu acho aqui que ele consegue ser muito sucinto em algumas dessas coisas. Veja: se, como eu já disse, nosso mundo começou a mudar no século XVIII, quando sua direção foi colocada em trilhos humanistas, onde a humanidade é o mestre e o prazer através do dinheiro e poder são os valores últimos, onde estavam os cristãos? Eles não eram poucos em número naquela época. O sentimento de vida cristã acabou se tornando estreitado para apenas o da vida devocional. Muito facilmente, amplas áreas da realidade, tais como filosofia, ciências, artes, economia e política, foram entregues ao mundo, enquanto os cristãos começaram a se concentrar principalmente em atividades de devoção, no seu próprio umbigo, ou no umbigo de Deus, como você preferir entender. Por vezes, se tornava uma espiritualidade fantasma, sem qualquer corpo. Os cristãos têm acreditado de maneira otimista que seria suficiente pregar o Evangelho e ajudar de maneira caridosa. Ao se concentrar em salvar almas, eles frequentemente esqueceram que Deus é o Deus da vida e que a Bíblia ensina as pessoas a como viver e como lidar com o nosso mundo e com a criação de Deus. O resultado é que, embora muitas pessoas tenham se tornado cristãs, não obstante, o mundo se tornou completamente secularizado, sem quase nenhuma influência cristã. As motivações da nossa sociedade são determinadas pelo mundo e seus valores, ou pela falta deles. Certa escola bíblica organizou um curso sobre cristianismo e cultura, e a primeira pergunta era: o que o cristianismo tem a ver com a cultura? Como ninguém foi capaz de responder, a próxima pergunta foi: por que diabos temos esse curso? Por que diabos temos esse curso, então? Vou repetir para ficar mais claro. Uma escola bíblica organizou um curso de cristianismo e cultura. E a aula começa nesse curso com a pergunta: o que o cristianismo tem a ver com a cultura? Nenhum dos alunos matriculados soube responder. Resultado, a segunda pergunta foi: por que diabos temos esse curso? Entenderam? Mas o que acontece quando estes estudantes deixam a escola e começam seus trabalhos, digamos, em evangelismo, e começam uma campanha em algum lugar? Pode haver uma grande tenda e um ótimo pregador, mas e sobre a música que será tocada antes do pregador falar? Ou será que haverá música? E se houver música, de que tipo, de que estilo, de que gênero? Não deveríamos pensar sobre isso? Ou isso não importa? Eu quero lembrá-los que lá no início dos anos 2000, principalmente o pessoal de Brasília tentou usar o funk na igreja. E assim, conseguiu ser mais ridículo do que o funk do mundo, inclusive. E isso é difícil de fazer, sabe? Então, vamos continuar a reflexão. A música também é comunicação. Suponha que esta comunicação diga o oposto do que o ótimo pregador disser. Qual mensagem tu acha que as pessoas vão lembrar com mais facilidade?
Eu vou dar um exemplo que meu professor de biologia, quando dava aula sobre memória, ele falou lá na faculdade: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Todo mundo cantou essa musiquinha lá, porque todo mundo tinha basicamente a mesma idade que eu. Isso era um comercial do McDonald's. Mefistófeles. Mas vamos seguir o raciocínio. O mesmo se aplica aos panfletos evangelísticos entregues no evento, ou aos pôsteres feitos. Eles deveriam ser bem projetados e de bom gosto. Eles são frequentemente o primeiro encontro de pessoas de fora com os cristãos. De certa maneira, eles constituem nossa face externa e aparência, assim como as pessoas mostram quem são pelas suas roupas e pela maneira como se movem. Também estas coisas, música, pôsteres, arte, são coisas que formam nossa primeira e por vezes decisiva comunicação. Alguém aqui já ouviu aquele ditado de a primeira impressão é a que fica? É tipo isso. Muito frequentemente temos criado barreiras para as pessoas ouvirem o Evangelho, pois pregamos que nos importamos com as pessoas e que este mundo é de Deus, mas não agimos sobre esses princípios. A gente quer que a pessoa seja salva, a gente não se preocupa em salvar o entorno, em salvar o que a pessoa lê, o que a pessoa ouve, o que a pessoa vê, o que a pessoa consome, a música que ela escuta, às vezes até a comida que ela come, que está deixando ela doente. Lembra que culinária é arte? Sabe? E por que isso é tão problemático? Porque Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, ele vai dizer o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não a salvo, ou seja, a minha circunstância, eu não salvo a mim mesmo. E eu assino embaixo. Normalmente a gente só conhece a primeira parte da frase dele, quando a gente estuda. Mas o entorno importa, a gestalt importa, o fundo da figura importa. Você não está aqui só se relacionando espiritualmente com as pessoas, você está num meio físico, cercado de coisas, e coisas que você vai se relacionar com. É engraçado porque a gente perdeu muito essa visão que, por exemplo, os orientais ainda têm. O pessoal do Japão, por exemplo, se você fala, olha, tem um cara sozinho no deserto, aí ele fala, ele não está sozinho não, ele está lá com o deserto, e o deserto está com ele. Porque quando você está se relacionando com o seu ambiente é o seu outro. A galera que não costuma reclamar muito do sol, que é muito quente, você está se relacionando com uma coisa que não é alguém, mas você está se relacionando. Pegaram a ideia? A gente perdeu muito disso. O ambiente, ele interfere sobre nós. Eu que o diga, quando eu saio no sol escaldante daqui, eu transpiro pra caramba. Isso me afeta até esteticamente. Por que eu estou falando disso? Para você entender que você não está solto, um espírito, um fantasminha voando sem corpo. Eu sou eu e a minha circunstância. E se não a salvo, não salvo a mim mesmo. Então, antes do iluminismo, antes do século XVIII, o que havia em arte? Já que arte era coisa de artífice. O Huckmacher ele vai explicar. Por exemplo, na Idade Média, pensa até o tempo da Reforma, né? A Reforma ela acontece no século XVI, aí vai caminhando até 1800, até o finalzinho do século XVII, começo do século XVIII. Ele vai dizer que nesse período, quando o pietismo e a espiritualidade começaram a, de certa forma, remover a arte da igreja, porque sim, teve uma parcela de culpa, teve muita coisa boa da reforma protestante, mas teve coisas ruins. Se você parar para pensar que, olha, o ídolo ele é uma coisa ruim se ele for venerada, mas a obra de arte em si, o artista ele podia estar sendo usado para fazer outra coisa. E quando o pessoal se convertiu ao protestantismo, o negócio era tão simplista, tão minimalista, que o cara perdia o emprego, ele tinha que mudar de profissão. Não se pensava, por exemplo, que o cara que fazia essas obras de arte que serviam para a idolatria poderia usar os mesmos talentos para produzir algo belo para o louvor de Deus. O pessoal simplesmente foi empurrando a arte para fora da igreja. Qual o resultado disso? Os cristãos passaram a se contentar com coisas muito mais simples. Então, este não era um processo artificialmente imposto, era apenas a maneira natural de fazer as coisas. A arte ainda não havia se tornado arte. Mas, mesmo nesse período, você tem artistas cristãos, tanto católicos quanto protestantes. Você pega, por exemplo, algumas pinturas de um artista chamado Rembrandt, que eu vou deixar alguns exemplos para o pessoal ver depois no resumo do estudo.
Você tem a música de Bach, que era protestante. Você tem, por exemplo, os poemas de John Donne. Você tem, por exemplo, a música de Handel. Inclusive, o cara que eu citei do meme, ele estava citando uma música de Handel, que a harmonia era basicamente 90% de tudo que tocava na rádio. Eu quero muito encontrar esse meme. Se eu encontrar, eu mando para vocês. O que ele quer trazer com isso daqui é que, se do período da Reforma até 1800 mais ou menos ainda houve alguma produção de arte através desses nomes que ele cita, esses caras talvez tu nunca tenha ouvido falar, mas talvez já tenham visto ou ouvido trechos da obra dele, principalmente esses artistas clássicos que a gente ouve em trilha sonora de filme, de desenho animado, e não sabe muito bem que música que é, que parte que é, que nome que tem, mas a gente conhece quando a gente escuta, e isso ainda é utilizado. E muita gente não sabe nem que algumas dessas canções são canções cristãs, que algumas dessas pinturas são pinturas de contexto cristão, que alguns desses poemas são cristãos. Mas o cristianismo significou algo nesse período. E estas coisas frequentemente ainda comunicam sua mensagem, mesmo hoje. Deveríamos nos lembrar de que Cristo não veio para tornar cristãos ou para salvar nossas almas apenas, mas que Ele veio nos redimir a fim de que pudéssemos ser humanos no sentido completo da palavra. Ser novas pessoas, nova criatura, significa que podemos começar a agir em nossa completa e livre capacidade em todas as facetas de nossa vida. Portanto, ser um cristão significa que há humanidade, liberdade de se trabalhar na criação de Deus e usar os talentos dados a cada um de nós para a sua glória e benefício de nossos próximos. Desta maneira, se possuirmos talentos artísticos, eles devem ser usados, porque todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes, de onde não há sombra de variação. Vocês estão lembrados desse versículo? Huckmacher, ele continua e diz: o Senhor sabe porque dá esses talentos a cada uma dessas pessoas. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, fala sobre a comunidade cristã como sendo o corpo de Cristo. Cada um possui sua função específica dentro dele, e ninguém pode ser deixado de fora. Certamente alguns tocam a música, desenham as semelhanças, fotografam os movimentos, escrevem as histórias. Estes são os artistas. Eles possuem seu lugar de direito na família de Deus. Se você for olhar bem para o Antigo Testamento, você vai ver que isso é quase que uma condição sine qua non, né? O que é condição sine qua non? É uma condição sem a qual algo não pode se realizar. É muito difícil você pensar num culto sem música. Deus, ele escolhe levitas desde o princípio, mas ele não escolhe levitas apenas para a música. Ele escolhe levitas para o serviço do templo, para o serviço do tabernáculo. Ele escolhe os levitas que iam trabalhar com as tapeçarias, que iam mexer com os metais. Ele escolhe pessoas para fazer o trabalho de arte, para criar esse entorno que nos conduz à espiritualidade, que comunica nossos valores através da estética. É por isso que quando você às vezes tenta repreender uma irmãzinha porque está com um vestuário não muito adequado, é difícil da pessoa entender, porque a roupa, ela até pode, se você parar para pensar, né? Ela não define caráter, mas ela expressa uma intenção naquilo que você expõe. E essa intenção, que é estética, ela também pode ser imoral. Então é necessário haver um tipo de beleza que seja moral. Esse é meu ponto. E a gente não pode se conformar nisso apenas com a questão, por exemplo, do vestuário. Por que a gente não leva isso, por exemplo, para a literatura? Professor cristão, aqui temos algumas. Você conhece livro de literatura cristã para, sei lá, recomendar para seus alunos, para seus netos? Vocês sabem. Vocês já pararam para pensar 2 minutos na sua vida sobre isso? Entre outras coisas. Veja, eu citei pintores cristãos, citei poetas cristãos, através da fala aqui do Huckmacher. Então, tem um capítulo específico do livro, já estamos terminando, em que ele traz uma reflexão chamada chore, ore, pense e trabalhe. E ele vai dizer o seguinte: o começo ao qual eu me referi pode ser resumido nesta fórmula: chore, ore, pense, trabalhe. Foi isto que o profeta quis dizer quando escreveu: eu, porém,
olharei para o Senhor, em Miqueias 7, do versículo 7 ao 11. Chore pela presente situação. Veja quão longe temos nos desviado de um fundamento aceitável. Nos preocupemos com os muitos que vivem vidas que parecem vazias e inúteis. Até mesmo o mundo está preocupado com estas coisas. A televisão demonstra que em um mundo totalmente secularizado, que o comercialismo, violência, sexo, entretenimento barato e escapismo são as únicas realidades que restam. O sentido deve ser redescoberto e restaurado às nossas ações e esforços. Devemos analisar a situação, tentar descobrir o que está errado e avaliar nosso papel e lugar nela. Ai dos que dormem em camas de marfim, que cantam ao som da viola, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Está lá em Amós, capítulo 6, versículos 4 a 6. A questão é quanto de nossa riqueza hoje pode ser considerada uma bênção e quanto ela é uma bênção transformada em maldição. Porque você até pode pensar em ter lá seus arquivos de coisas bacanas para você criar seus filhos, mas e os filhos dos outros? Tu vai criar teus filhos sozinho? Os muçulmanos já estão tomando a Europa. O que a gente vai fazer para proteger Ibipitanga? Não dos muçulmanos, né, que eles ainda estão longe, se bem que eu acho que eles vão chegar, mas pelo menos dos funkeiros, sabe? Porque já estão aí, já estão fazendo um estrago desgraçado. Podemos nós ficar facilmente diante de Deus com todas as nossas comodidades, as coisas inventadas, a fim de tornar nossa vida fácil e luxuosa? Chorar é também enxergar nossa própria fraqueza, nossas próprias falhas, e ver onde nosso amor e nosso cuidado e nossos esforços têm faltado. E chorar nos leva a orar. Oramos conscientes de que não podemos mudar as coisas por nós mesmos e que precisamos de ajuda. Nós também oramos para pedir sabedoria, força e perseverança a fim de trabalharmos por uma melhor situação. Perseverança, certamente, é o mais difícil. Saber que tudo levará tempo e que não é suficiente trabalhar agora, mas que devemos continuar e talvez jamais vejamos os resultados com os nossos próprios olhos. Talvez seja uma coisa lá para os nossos netos ou para os netos dos nossos netos. Mas Deus é bom em salvar almas. Só que nós temos tido a tendência de deixá-lo de fora das nossas grandes decisões na educação, na ciência, na política, nas artes e assim por diante. Temos que entender as formas de pensamento da história intelectual ocidental e suas consequências. Um mundo reduzido ao relativismo, à neutralidade de valores que são anticristãos ou acristãos, temos que analisar as soluções propostas e nos preparar. A sequência possui sua própria lógica. Não pode se começar uma coisa sem primeiro ter feito a outra. Chore, ore, pense e trabalhe. Eu não sei quantos de vocês são capazes de chorar sobre isso, mas eu já fui bastante, porque é um tema que me dói enquanto indivíduo. Então, para poder terminar, aqui tem um pequeno ponto em que o Huckmacher ele vai fazer uma última análise. Tudo bem, Jean, eu entendi que o entorno importa, que o fundo da figura importa, que o ambiente, que as outras pessoas importam, que eu não posso ser salvo se a minha circunstância também não é salva, porque senão eu não estou cumprindo de fato com a obra que Deus me comissionou a fazer. Mas, então, toda arte tem que ser evangelística, certo? Devagar com o andor que o santo é de barro. E aqui é onde eu vou apresentar a conclusão para a gente fechar o estudo de hoje. Mais uma vez, eu vou ler ipsis literis o que o Huckmacher coloca como conclusão a respeito de arte evangelística. Muito frequentemente, pessoas dizem aos artistas: tudo bem ser um artista, se sua arte puder ser usada para o evangelismo. A arte tem muito frequentemente se tornado uma ferramenta para o evangelismo, mas sejamos precisos, não tem nada contra isso.
Só que devemos estar cientes que a arte não pode ser usada apenas para mostrar a validade do cristianismo. Antes, deveria ser o oposto. O cristianismo é verdadeiro. As coisas e ações e esforços humanos apenas derivam seu sentido a partir de sua relação com Deus. Se Cristo veio a fim de nos tornar humanos, a humanidade e a realidade da arte encontram o seu fundamento em Cristo. Portanto, a arte não deveria ser usada como pregação, mesmo se ela puder ajudar. A fim de se apropriar aos padrões do evangelismo, os artistas têm frequentemente se comprometido e prostituído sua arte. Imagine, por exemplo, que compositores clássicos como Handel, como Bach, pintores como Rembrandt e outras pessoas que ele citou, como artistas, mesmo num período de decadência, que conseguiram produzir coisas profundamente cristãs, mas sem necessariamente estar impondo o ponto de vista das outras pessoas, né? Eles conseguiram fazer isso sem pensar na sua arte como uma ferramenta de evangelismo. E talvez essa seja a piração meio difícil da gente entender, porque a gente pensa nesses termos, e eu mesmo já pensei muito nesses termos. Eles trabalharam para a glória de Deus, mas não necessariamente eles estavam pregando através da arte. A beleza daquilo que eles faziam comunicava a mensagem sem que eles necessariamente estivessem usando a arte como pregação. Eles estavam simplesmente produzindo o melhor que eles podiam, da melhor forma, e aquilo continha uma mensagem, e a mensagem era da vivência deles enquanto cristãos. Aquilo produziu a glória de Deus, sem necessariamente eles estarem querendo enfiar uma confissão de, vamos dizer assim, em filosofia a gente fala de teoria da verdade, sabe? A cosmovisão, sem tentar empurrar uma cosmovisão para a pessoa. Você expressa, mas você deixa que a pessoa contemple aquilo. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não concorde contigo, não aceite a tua cosmovisão, ela consegue ver beleza naquilo. Por isso essas obras, de certa forma, foram imortalizadas. E ele continua o argumento dizendo, olha, eles não comprometeram sua arte para torná-la apenas uma ferramenta de evangelismo, porque eles estavam preocupados em formar o fundo e não a figura. Eles não estavam elaborando ferramentas para propagação religiosa ou para publicidade santa. Precisamente por isso suas obras eram profundas e importantes. Elas não eram os meios para um fim, salvação de almas, mas eram significativas em si mesmas. Elas em si mesmas eram para a glória de Deus. É por isso que eu consigo ver que às vezes um camarada que ele nem é cristão, ele consegue fazer uma obra bonita, que beneficia as pessoas, seja na arquitetura, na música, no cinema, e que aquilo consegue fazer sentido para a gente, mesmo que ele não seja cristão. A gente se afastou muito, dentro do cristianismo no Brasil, do conceito de graça comum. E aqui eu repito, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Ah, eu sou um artista cristão, você é o quê? Você é arquiteto. Você só vai fazer igreja então? Não rola. Ah, eu sou músico cristão. Eu vou mandar uma música depois para vocês verem. É de um cara chamado David Ramírez. Eu vou mandar a original, eu vou mandar a versão traduzida, porque tem uma frase da música dele que é muito impactante. Ele é cristão, mas ele não faz música para cristão. Ele é só o cara que faz música. E tem um trecho da música dele que diz o seguinte: eles me amam por ser honesto, eles me amam por ser eu mesmo, mas no momento em que eu menciono Jesus, eles querem que eu vá para o inferno. Porque é mais ou menos o jeito que as pessoas tratam quando elas percebem que a tua cosmovisão às vezes não cabe com a delas, mesmo que elas tenham beleza no que tu faz. O ateu Neil Gaiman, ele fala, por exemplo, mal de C.S. Lewis enquanto escritor, não porque C.S. Lewis escrevesse mal, mas porque ele era cristão. E tem muitas coisas na obra de C.S. Lewis que remetem imediatamente à figura de Cristo, e ele não gosta. Tem vídeo do Neil Gaiman falando isso na internet, em inglês, claro. Enfim, prosseguindo. A arte tem frequentemente se tornado insincera e de segunda classe em seu próprio esforço para falar às pessoas e comunicar uma mensagem que talvez não deveria comunicar. Sabe essa questão que hoje nós que somos cristãos a gente reclama, e o pessoal de direita na política também reclama muito, que os filmes e as séries e as músicas estão muito cheios de lacração. Você sabe o que é lacração? Lacração é propaganda. É quando você faz uma propaganda de um estilo de vida que a pessoa que está assistindo talvez não goste.
E é por isso que a lacração para nós, às vezes, é a inclusão para quem pensa como eles. Só que eu quero inverter aqui o problema. Se o artista cristão produz arte apenas com a finalidade de evangelismo, isso também não é lacração de direita? Não é lacração cristã, lacração gospel? Será que não dá para fazer uma arte cristã que não necessariamente precise escancarar para todo mundo: ei, sou cristão? Porque a galera da bandeira colorida, quando faz isso, a gente não gosta. Se eles conseguirem fazer uma obra de arte que seja arte de fato, tipo o livro, né, o retrato de Dorian Gray, que foi escrito por um autor que era da galerinha, da sigla enorme, mas o livro é bom. Só que assim, ele não estava escrevendo o livro para se promover. É por isso que o ensaio filosófico aqui do Huckmacher, ele começa justamente com o título de que a arte não precisa de justificativas. A arte, por si só, ela já expressa a glória de Deus, porque Deus criou tudo. Tudo que você fizer como co-criador já pertence a Deus. Claro que a gente precisa transmitir nossos valores através de uma boa letra, como foi na cruz, eu citei aqui, que é uma letra maravilhosa, mas não necessariamente toda a arte produzida por um cristão precisa ser para o público cristão. Então, pedir que um artista seja um evangelista revela um equívoco sobre o sentido da arte e, aliás, também sobre outras atividades humanas. Somos cristãos, quer durmamos, comamos ou trabalhemos duro. O que quer que façamos, nós o fazemos como filhos de Deus. Nosso cristianismo não se restringe ao momento devocional, aos nossos atos religiosos, nem é o objetivo primário da vida o evangelismo. Antes é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estou mentindo ou está escrito? Está escrito. A melhor obra de arte ainda seria pregação de má qualidade. A melhor comparação é talvez com o encanamento. Enquanto consideramos totalmente indispensável em nossas vidas, todavia, raramente nos damos conta disto. De igual maneira, a arte cumpre uma função importante em nossas vidas, ao criar a atmosfera na qual vivemos, ao nos dar as palavras para falarmos, ao nos oferecer o quadro através do qual podemos ver e captar coisas, digamos, uma paisagem, sem que nem mesmo percebamos. A arte é raramente propaganda, mas tem sido muito influente em moldar as formas de pensamento de nossos tempos, os valores que as pessoas estimam principalmente. Então, termina Huckmacher: penso eu que tudo isto é óbvio. Os artistas não precisam de justificativas. Deus os chamou, os deu talentos. Não podemos continuar sem eles. Então, os auxiliemos em oração, em encorajamento, não apenas com palavras, mas também em obras, de acordo com o que podemos dar. De fato, aquilo que não podemos viver sem, não precisa de qualquer justificativa. Assim como a tua comida não precisa ser cristã para que você a consuma, nem sua água precisa ser cristã para que você mate sua sede. E assim a gente encerra, tendo o prazer de poder dizer que quando eu cantar em algum momento, eu leio o Huckmacher, eu realmente vou ter lido e eu vou ter entendido o que a música quer dizer. Talvez mais para frente, depois que o Alex trouxer o estudo sobre música cristã, a gente pegue só essa música para analisar, porque tem tanta referência filosófica nessa canção do Palavra Antiga, que dá um estudo inteiro, só você analisar a letra que ela traz. Hoje eu peguei a primeira frase. E aí, se vocês quiserem mais dicas sobre a visão de filósofos cristãos a respeito da arte, ou sobre o trabalho do Huckmacher, ou se vocês quiserem questionar alguma coisa que de repente foi difícil de engolir, que pode acontecer também, estamos aqui para conversar, e graças a Deus por essa oportunidade, porque falar sobre essas coisas também me tira um certo peso das costas, de fazer as pessoas entenderem porque que tem coisa que não desce, né? E às vezes a gente amarra muito as pessoas dentro da igreja, você só pode fazer arte cristã, e a gente está perdendo de criar um entorno que de fato sirva para a glória de Deus, ao impedir que algumas dessas pessoas produzam coisas de qualidade que não necessariamente são para ser consumidas pela igreja. Deus abençoe, e a palavra com o pastor Daniel.